Doutor Vecina, todo mundo preocupado. Uma alta no número de internações no estado de São Paulo de 74%. Tem uma alta no número de casos no Brasil de 31%. A gente está com uma média móvel de mortes em 120 mortes por dia no país. Esse número de contaminações é o maior desde 31 de março, quer dizer, o número voltou a crescer. E uma preocupação, doutor Vecina, é justamente com a determinação agora de alguns municípios a voltarem a usar a máscara em lugares fechados. A gente tem algumas cidades aí pelo Brasil, como Curitiba, Londrina, São Bernardo do Campo, Araçatuba, Poços de Calda, Maringá, Petrópolis, Canoas. São várias cidades que estão determinando a volta do uso das máscaras em ambientes fechados, principalmente. Queria saber, doutor Vecina, é hora de voltar a usar máscaras? Estamos aí num momento de preocupação? Sem dúvida, eu acho que nós nunca deveríamos ter deixado de usar máscaras em ambientes fechados. Nós estamos frente a uma pandemia de uma doença que se veicula pela respiração, pelas gotículas que nós emitimos quando falamos. Então, essa pandemia continua firme, forte, não tem quarta onda, nós estamos ainda na onda terceira. Nós estamos tendo um recrudescimento da pandemia simplesmente porque nós paramos de usar máscara em ambiente fechado e começamos, então, a disseminar mais o vírus e, com isso, aumentou o número de casos. Não tem nada de surpreendente nisso. Surpreendente foi os nossos governantes dizerem que vamos parar de usar máscara em ambientes fechados. Isso é que foi surpreendente, porque não existia nenhum elemento para tomar uma decisão como essa. Vamos voltar atrás, quietinho, com o rabo no meio das pernas, e vamos ver se a gente consegue diminuir o número de casos. A Omicron, ela tem 4 subvariantes, a BA1, a BA2, a BA4, a BA5, e uma subvariante bastante infectante, que é a BA2 12.1. Esses 5 tipos, subtipos, eles podem individualmente provocar 5 vezes a mesma doença. Por quê? Porque ter um não protege contra ter outro. E as vacinas que nós temos hoje não protegem contra ter a doença, protegem contra doença grave e morte. Então, está na hora de a gente manter o esquema vacinal. Toda a população hoje, acima de 11 anos, deve receber a terceira dose. Ou seja, vacinação da Covid-19 são 3 doses. E a população acima de 60 anos tem uma dose de reforço, a 4ª dose. Muito pouca gente tomou a 4ª dose, 10% de quem deveria tomar. E muito pouca gente também já tomou as 3 doses, particularmente os mais jovens. Então, está na hora de reforçar a vacinação e usar máscara em ambiente fechado. Doutor Vecina, a gente comentava, por favor, Fabiola. Não, pode falar, pode falar, Josias. Eu ia falar sobre essa dose de reforço, porque eu estava conversando com o governador de São Paulo, o Rodrigo Garcia, e ele estava me dizendo que eles acham, lá eles estão estudando até esse discurso, porque a dose de reforço não tem atraído as pessoas. Então você fala dose de reforço, já tomei a vacina, e eles querem, de repente, fazer uma campanha, talvez publicitária, assim, venha tomar a sua dose desse ano, sei lá, da Covid. Talvez a mudança de discurso faça com que as pessoas tomem a terceira dose, doutor Vecina. De repente, assim, não tem mais essa de dose de reforço, as pessoas estão perdidas em dose de reforço. É hora de vacinar todo mundo de novo. O correto do ponto de vista da discussão técnica hoje é que o esquema vacinal, por enquanto, a partir de 11 anos, mas nos Estados Unidos, por exemplo, já é a partir de 5 anos, o esquema vacinal é constituído de 3 doses. Não tem dose de reforço. A vacinação são 3 doses. O que tem dose de reforço é a 4ª dose para os idosos e para os portadores de comorbidade.
Então, de certa forma, o governador, nesse momento, tem razão quando ele fala em vamos comunicar às pessoas que não se trata de reforço, se trata de vacinação. O esquema vacinal completo são 3 doses por enquanto. Doutor Vecina, a gente comentava aqui, e eu me lembro que o senhor participou dessa discussão, que a pressa do presidente, de certos governadores em abandonar as máscaras tinha muito a ver com o período eleitoral. Agora, alguns governadores, entre eles o de São Paulo, estavam assessorados tecnicamente. Em São Paulo tem um comitê técnico científico, né? O senhor costuma conversar com essa gente, né? Eu não quero que o senhor cometa nenhuma indiscrição aqui, mas o senhor, ao conversar, percebeu que houve pressão política para que eles aquecessem com esse movimento de abandono das máscaras antes da hora? Alguns deles, inclusive publicamente, embora envergonhados, admitiram que foram ignorados nas suas opiniões. Outros, que não calaram, concordaram porque sentiram a importância eleitoral de retirar a máscara. E isso aconteceu não só entre os que fazem parte desse grupo aqui em São Paulo, mas pelo Brasil afora, né? Houve uma capitulação técnica às necessidades eleitorais de abandonar o uso de máscaras nas escolas, nos ambientes fechados. Houve uma pressão, inclusive, para retirar o uso de máscara em transporte coletivo, né? O que, graças a Deus, não ocorreu. Mas o clima deliberou geral foi, sim, forçado, e muitos técnicos, muito bons técnicos, se apequenaram nesse episódio e não vieram a público fazer essa denúncia, mas a gente conversando identificou vários deles. Próprios secretários estaduais, né, que muitos são médicos, por exemplo, São seu Paulo e Rio de Janeiro, inclusive, né, acho que é importante dizer, que ficam até constrangidos. É curioso quando a gente coloca eles aqui na frente do Dr. Gonzalo, eles fazem assim um pouco, né, com vergonha do médico sanitarista aqui, Dr. Gonzalo Vecina. Mas, Dr. Vecina, é até muito interessante isso, quem está nos acompanhando agora, o nosso público, nossa audiência, que é o seguinte, as prefeituras, elas estão recomendando isso, mas os estados não estão recomendando, né? E eu lembro que eu entrevistei juristas a respeito da autonomia dos estabelecimentos a obrigar. Então, e eles têm essa autonomia, por exemplo, faculdades, a gente falou sobre isso, né, doutor Vecina? Faculdades, escolas, por exemplo, a escola da minha filha mandou um comunicado obrigando a volta do uso das máscaras, porque o Estado dispensou. E aí você fica, mas o Estado dispensou, eu não vou usar a máscara. Não, os estabelecimentos, eles podem obrigar sim, né? Inclusive, se você entra num lugar fechado ali, o dono do estabelecimento pode determinar, não pode, doutor Vecina? Pode determinar o uso de máscaras. O dono da farmácia, do supermercado, da escola, pode e estão determinando o uso de máscara, né? Eu acho que é uma medida de proteção dos clientes e é uma medida de proteção dos trabalhadores desses estabelecimentos também. Deve ser decretado, deve ser solicitado, pedido, exigido o uso de máscara para estar dentro do estabelecimento, seja ele que estabelecimento for. E essa medida, nesse momento, protege a vida de todos. Nós estamos falando isso faz tempo. Particularmente as pessoas que têm comorbidade e os mais idosos, não deixem de usar máscara. Se protejam. O que antes a gente falava proteja o outro, não. Se protejam contra a possibilidade de vir a ter Covid e, tendo Covid, de morrer.